Beleza. Bom, pessoal, está sendo gravado, então, tá? Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre engenharia de software. Essa aula, ela começou na semana passada e o assunto estava tão bom e o papo estava tão bom que eu preferi dividir em duas aulas, justamente para a gente poder conversar com mais tranquilidade na parte do assunto. O pessoal está chegando, chegou mais um colega, o Rubens. Nós acabamos de começar, né? Então, eu preferi que a gente dividisse isso para que possamos hoje continuar o nosso assunto, né? De uma forma mais tranquila, sem pressa. Alguém levantou a mão, Marcelo? Marcelo, você levantou a mão, se você quiser falar, só abre o microfone, tá? Tiago, só gostaria de tirar uma dúvida, é porque eu não estava sabendo que na semana passada havia tido essa outra aula sobre essa temática. Foi avisado através de e-mail, alguma coisa do tipo, e só não me atentei? Oi, Marcelo, sim, o que eu faço? Eu sempre pego os e-mails de todos que estão cadastrados lá na plataforma, no nosso ambiente virtual, e eu sempre mando por e-mail, tá? Até que vocês já estão vendo a minha tela, só para você ver aqui, eu sempre envio aqui, ó. Lembrando, né? Hoje, por exemplo, foi que aulão engenharia de software, mandei para todo mundo, lembrando. Na semana passada também, a gente pode olhar aqui no dia 19 de novembro, aulão engenharia de software. Mandei também aqui avisando, né? Pode ser que talvez o seu e-mail estivesse errado na plataforma, não sei. Ou então, pode ser que como eu mandei para muitas pessoas, talvez ele não entregou para todos, né? Porque o Gmail tem essa proteção de spam. Por isso que eu sempre também, Marcelo, eu peço para o pessoal entrar no grupo do WhatsApp, que sempre que eu mando aqui no e-mail, eu também aviso lá no grupo do WhatsApp. Me faz uma gentileza já, Marcelo, cola o seu e-mail aqui, que eu colo o seu e-mail aqui no chat, que eu já vou enviar para você daqui a pouquinho, tá bom? Jonathan, Juliana, se quiserem falar, pode abrir o microfone e falar antes da gente iniciar. Professor, eu também não recebi o e-mail da semana passada. E assim, eu sempre recebo, né? Como recebi hoje, das outras vezes, mas o Uhum. de semana passada eu também não recebi. Ah, pode ter sido um problema na entrega. Dá uma conferida se caiu na caixa de spam. O que eu fiz hoje, né? Igual você falou que você recebeu de hoje. Eu mandei 200 e-mails, mandei mais 200, fui mandando aos poucos, né? Para evitar esse problema, Juliana. Tá? Então, assim, pelo menos tem a gravação também. Depois eu vou te pedir para assistir essa gravação da última aula, tá bom? E eu vou ter mais cuidado, porque agora hoje já são mais 600 alunos, né? Então eu vou ter esse cuidado de mandar aos poucos para tentar melhorar essa taxa de entrega, tá? Mas realmente e-mail é um problema quando a gente manda muito, tá bom? Mas dá para você assistir a gravação. Já vou encaminhar aqui para o Marcelo o de hoje, tá? Só para o Marcelo poder estar acompanhando. Acho que o Jonathan levantou a mão, se ele quiser falar também, pode falar, Jonathan. E aí eu já vou começar. José Marcelo, mandei. Boa noite, professor. Boa noite. Essas aulas que passaram, elas estão gravadas? Sim, estão. Você recebeu o e-mail que eu mandei hoje, Jonathan? Foi esse e-mail aqui? Todos eles que o senhor enviou. Ah, perfeito. Então, assim, nesse e-mail aqui, eu até coloquei, né? Eu pedi para vocês até guardarem como referência, porque nesse e-mail, olha só, tem as aulas ministradas na última semana agora, tá? Tem os cursos, né? Gratuitos, que depois vocês têm que acessar, principalmente para a turma de sistemas aí, o curso de banco de dados, de SQL. Acesso às palestras que nós tivemos no mês de novembro. E aqui embaixo, aqui ó, no YouTube, todas as aulas ministradas são publicadas. Eu até peço para os outros professores, professor Flávio, professor Christian, me mandarem também as aulas. Às vezes eles esquecem, tá? Mas sempre que eles me mandam, eu coloco. Então você tem aqui uma playlist com todas as aulas do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, tá bom? Então tem tudo aqui. Você pode dar uma olhada lá. Beleza?
Bom, pessoal, hoje nós tivemos até uma aluna que entrou em contato dizendo que não vai poder participar porque está sem energia em Porto Alegre por causa das chuvas, né? Aqui hoje na minha cidade está chovendo, se cair eu volto bem rapidinho, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar então. Hoje o objetivo do nosso papo é continuar aquela conversa sobre engenharia de software. Como vocês sabem, todas as apresentações, os arquivos, os links, eu vou passar tudo para vocês. Eu só vou lembrar um pouco que nós falamos na última aula, falando sobre engenharia de software, que foram vários slides onde nós tratamos sobre o modelo de cascata de desenvolvimento. O modelo de cascata é aquele onde você tem um problema, você define alguns requisitos, você tem um projeto, isso passa pelo desenvolvimento e depois a homologação. E quando a gente estava falando sobre esse modelo cascata, eu comentei com vocês que o pessoal está chegando aqui, que muitas vezes você passa meses na fase de definição, levantamento de requisitos. Bem-vindo, Vitor, chegou aí também, levantamento de requisitos, para só depois você iniciar o desenvolvimento, homologar e fazer a entrega em produção. Então, o modelo cascata sempre foi utilizado. Quando eu trabalhei na Telecom, eu contei isso para vocês, nós trabalhávamos com o modelo cascata. Nós fazíamos todo um trabalho de levantamento de requisitos. O fruto desse trabalho era um documento chamado Documento de Especificação Funcional, onde nós anotávamos todos os requisitos. Isso era aprovado depois pelo solicitante para que a gente desse continuidade no desenvolvimento e testes. Foi uma verdadeira revolução que aconteceu, tá? Quando apareceu a tal da metodologia ágil. O próprio nome fala, né? Metodologia ágil. E muitas vezes a gente entende que ser ágil é ser rápido. Mas a agilidade é a sua capacidade de mudar de direção. Isso que define a agilidade. Capacidade de mudar de direção. É uma capacidade de adaptação. Eu vou lembrar aqui o mesmo exemplo que eu fiz, que eu dei semana. Agora que eu estou vendo, a Juliana levantou a mão. Você quer falar, Juliana? Ou que você não tinha baixado, Juliana? Desculpa, professor, eu não tinha baixado a mão. Ah, então tá bom. Tranquilo. Então, pessoal, o exemplo que eu dei é o seguinte. Você faz um projeto e esse projeto é especificado que vai pintar a parede de vermelho. Chega no meio do projeto, o cliente do projeto, eu sempre lembro, cliente não é o cliente que está comprando coisa na sua loja, é o cliente do projeto, o solicitante. Fala assim, eu pensei bem, eu não quero a parede vermelha, o muro vermelho, eu quero azul. No modelo cascata, a resposta seria, olha, você vai esperar eu terminar de pintar ele de vermelho, a gente faz um novo projeto e pinta de azul. Dependendo da solicitação de mudança, nós podemos mensurar o custo, o risco e podemos fazer uma solicitação de mudança no escopo do projeto. Mas tudo de forma muito burocrática, tudo de forma muito formal, formalizada, com documentos, especificações, registros em excesso. Quando eu chego para essa abordagem de metodologia ágil, eu estou falando o seguinte, eu vou encontrar uma outra maneira que me permita entender a questão do meu cliente, entender que ele pode ajustar o escopo e esses ajustes, essas melhorias, essas mudanças de rumo são bem-vindas. E eu vou trabalhar numa metodologia onde eu não vou depender do cliente só para me falar o que precisa ser feito e lá no final, daqui 6 meses, eu entregar e ele me falar se gostou ou não. Nós
Vamos trabalhar de uma forma, pessoal, em que o solicitante ele vai estar o tempo todo participando desse desenvolvimento. Então, você inverte, você traz ele como quase parte do time de desenvolvimento, onde ele vai acompanhar diariamente, e são diárias as reuniões, vocês vão ver daqui a pouco. Dessa forma, eu minimizo e antecipo eventuais problemas que possam acontecer. Metodologia ágil serve para tudo? É uma bala de prata? Não. Mas ela serve para times pequenos que precisam fazer entregas rápidas. Quando se fala de time pequeno, tem até um costume que a gente fala. Um time Scrum, que Scrum é uma das abordagens de metodologia ágil. Eu tenho Kanban também, eu tenho outras. Mas um time Scrum, você deve ser capaz de alimentá-lo com 2 pizzas. Ou seja, mais ou menos 10 pessoas. Na experiência que eu tenho de gestão de times Scrum, até 10 pessoas você consegue ter ali uma massa crítica legal de trabalhar. Você consegue saber a realidade, o contexto de cada um do time, o que cada um está entregando, não está entregando. Se você aumenta muito a quantidade de pessoas, você acaba entrando naquela equação, né? Tem muitas pessoas para resolver um problema, eu não vou resolver porque eu acho que o Elton, a Tânia e o Vitor já estão resolvendo, então eu não vou resolver. Então, um número legal que eu gosto de trabalhar são 10. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Aí, pessoal, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês alguns conceitos, aprender sobre os papéis em um time ágil, entender os eventos do Scrum e as principais ferramentas. Chegou mais um aqui. Recentemente, eu atualmente eu trabalho no Instituto Federal. Recentemente chegou no meu time um profissional, eu até falei para ele entrar aqui hoje, eu não sei se ele vai entrar. Ele não é da área de TI, e aqui cabe, né, uma observação bem legal, que gestão de projetos não é específico de informática, de tecnologia da informação. Não. Qualquer área pode trabalhar com um time ágil. E ele chegou, ficou dos mais preocupados, que não ia entender, e eu falei, calma, fica tranquilo. Com 2 sprints, ele já sabia rodar. Eu vou até um pouco além. Se você quiser aprender metodologia ágil, o guia do Scrum, que é esse livro, que não é nem livro, são só 16 páginas, está disponível gratuitamente em tudo quanto é idioma. O guia do Scrum, ele tem 16 páginas e ele te explica tudo que você precisa saber para trabalhar com o Scrum. Tá? Chama o guia do Scrum, eu vou passar esses links para vocês também, é só pesquisar. Então, assim, é uma metodologia que é fácil de você aprender, fácil de você trabalhar, as pessoas se envolvem. Antigamente, no modelo cascata, né, nós tínhamos aqui o chamado PMI, que é o Project Management Institute. Era um instituto que definia como que você gerencia projetos com qualidade. E esse PMI, ele trabalha com 10 áreas de gerenciamento de projetos. Hoje, nós, dentro da metodologia ágil, a gente não tem essa preocupação. Todo esse contexto está implícito na forma como a gente trabalha e lastreada pelos valores de um time ágil, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Mas o que eu quero falar para vocês é que adotar a metodologia ágil, trabalhar com essa forma de gerenciar projetos, é rápido, é prático e as pessoas se adaptam em uma semana. Certo? Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre isso daqui. A primeira coisa que eu quero comentar são alguns conceitos. Eu já comentei, né, que são metodologias ágeis, que são abordagens modernas para gestão de projeto, e a agilidade, ela quer dizer capacidade de mudar de direção. É eu pensar que mudanças no curso do projeto são bem-vindas. A metodologia ágil me permite trabalhar com times multidisciplinares e esses times fazerem entregas de qualidade, entregas de valor, que é um outro contexto que nós utilizamos muito.
fazer entregas de valor. Então, um conceito que legal, primeiro é o modelo cascata, né, que você tinha aí o levantamento de requisitos, desenvolvimento, design, né, o desenvolvimento, o teste e o deploy, a entrega em produção, e no final se entregava alguma coisa muito grande, um projeto enorme. Quando eu trabalho com metodologia ágil, ao invés de fazer um projeto, um único projetão de 2 meses ou de 3 meses, eu divido esse projeto em 3 pedaços. 3, o que a gente chama de sprint. 3 sprints de 3 semanas. Então, você vai fazer um projeto, você vai ter ali tarefas que o time precisa entregar nas próximas 3 semanas. Eu inicio a sprint, faço aquelas entregas, termino com 3 semanas, inicio a segunda e inicio a terceira. Então, a primeira diferença, e a diferença crítica, é isso. Eu não tenho uma única entrega grande. Eu tenho entregas menores. Para no final, né, entregas menores, acumulativas, para no final eu entregar o quê? Valor. Na metodologia ágil, eu me preocupo menos com documentação e mais com entrega. Porque o que é o objetivo do projeto? É ter o software rodando lá em produção. É esse o objetivo do projeto. Não é registrar tudo em ata. Isso é acessório. Então, assim, eu vou até inverter aqui o slide. Um exemplo de entrega de valor, isso aqui, né, ele é clássico, esse desenho de entrega de valor, do Henrik Nieberg. Que imagina que você tem um projeto para entregar um carro. Então, a primeira fase do seu projeto, você entrega uma roda, você entrega 2 rodas, você entrega ali as 2 rodas com um pedaço da carcaça e no final você entrega o carro rodando. Aqui está o pulo do gato para entender o que é entrega de valor. Eu não tenho entrega de valor nessas fases, porque eu vou conseguir usar aquele produto, quando eu falo de produto, pode ser um produto abstrato, produto físico, produto digital, né? Aquele produto é o que foi produzido por um projeto, é uma entrega. Aquele produto ele vai ter valor no final de um projeto de 1 ano para fazer um carro. Sendo que se eu fizer em sprints de 3 semanas, se eu fizer... Chegou mais uma colega, Adriana. Se eu fizer em sprints de 3 semanas, a minha entrega de valor, ela acontece a cada sprint. Então aqui, eu e meu time ágil entregando primeiro um skate, depois um patinete, depois uma bicicleta, depois a moto e depois o carro. De forma evolutiva, eu fui fazendo uma entrega de valor a cada sprint. Então, essa é a diferença fundamental. No modelo cascata, eu tenho um projetão para entregar lá daqui a 1 ano. No modelo, na metodologia ágil, e aqui mais especificamente estamos falando de Scrum, eu faço entregas pequenas sempre de valor. A pergunta que eu faço antes de começar uma sprint é: o que eu vou entregar de valor daqui a 3 semanas? Essa é a pergunta que a gente faz. Porque a cada interação dessa eu tenho que entregar valor. E esse aqui também é o conceito, né, do menor produto viável, do MVP. Eu tenho que entregar alguma coisa ali que vai satisfazer o cliente daquele projeto. E para fazer isso, eu tenho aqui um conceito, eu coloquei a fonte aqui embaixo e atrapalhou um pouquinho, né? Mais um chegando aqui. Então, olha só, eu tenho aqui o Scrum, que é essa metodologia. Eu tenho aqui um time de pessoas, eu tenho aqui um Product Owner, que é o chamado PO, ou dono do produto, eu tenho um Scrum Master, eu tenho uma Planning, eu tenho um backlog de produto, um backlog da sprint, eu tenho um time, aqui eu tenho uma roda maior, aqui eu tenho uma rodinha menor de 24 horas, eu tenho aqui uma reunião diária e aqui eu tenho um incremento de produto.
O universo do Scrum, ele está condensado nessa imagem. Tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre o papel de cada um dessas pessoas que estão aqui. E nós vamos falar sobre cada um dos eventos do Scrum. Então, assim, pessoas que eu tenho aqui. Eu tenho um time, que pode ser um time de desenvolvedores. Aqui, pode ter uma pessoa que mexe só com design. Pode ter um cara aqui que mexe só com a parte banco de dados. Pode ter uma pessoa aqui de desenvolvimento back-end. Uma outra pessoa de desenvolvimento front-end. Pode ter um especialista em produto, que é aquele cara que faz o lançamento de um produto, ele sabe trabalhar com o produto, ele sabe levantar requisitos, sabe fazer um tete-a-tete com um grupo focal para entender o que ele tem que entregar no produto, esse profissional, tudo nesse time multivalorado. Eu tenho um PO, que é como se fosse o cara de negócios da empresa. Ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe o que precisa, é a minha referência para perguntar as coisas. Não, mas o que você quer que muda e tal? E eu tenho o Scrum Master. Vamos imaginar o Scrum Master como o maestro. É ele que puxa todos os ritos, faz todas as reuniões. É o Scrum Master que faz acontecer. É aquele cara que está tocando o berrante e fazendo a boiada andar. Aí, de repente, tem alguém lá que está indo muito depressa, ele conversa, ajusta. Então, ele é o maestro da parada, tá? É o Scrum Master. Então, nós temos aqui o PO, que é um cara de negócio, tem o Scrum Master e tem todo o meu time. Legal. E, ao se trabalhar com metodologia ágil, nós temos alguns valores que estão implícitos aqui nesse trabalho. Os valores são coragem, porque o time precisa ter coragem para fazer a coisa certa, resolver problema. Um outro valor é chamado foco, porque quando você define uma sprint, o objetivo dela, o que eu tenho que fazer? Nessas 3 semanas eu quero desenvolver uma tela do sistema, quero melhorar o relatório. O foco é para entregar aquilo. Porque quando se trabalha com desenvolvimento, tem muito aquela questão. Mas faz mais isso. Mas eu também preciso disso. Dependendo do nível da mudança, você consegue até encaixar nessas 3 semanas. Se for algo que vai levar muito tempo de desenvolvimento e teste, não que a gente não vai fazer. Só que você fala o seguinte, olha, eu não consigo entregar nessas 3 semanas, nessa sprint, esse é o termo, estou reforçando com vocês. Na próxima sprint, nós entregamos. Comprometimento, as pessoas se comprometem pessoalmente. Respeito, os times se respeitam e todos eles têm o mesmo nível ali de valor, não existe chefe. O Scrum Master não é líder, não é chefe, não é gerente de nada. Ele é mais uma pessoa que está dentro do time, só que o papel dele, ao invés de desenvolver, é tocar a banda, é fazer as coisas acontecerem. E abertura. O time Scrum e seus stakeholders concordam em estarem abertos a todo o trabalho. Deixa eu só colocar algumas coisas aqui. Olha só. Essas anotações eu vou passar para vocês. O que é um stakeholder? Stakeholders são pessoas envolvidas de alguma forma no projeto. São os solicitantes. Se o seu projeto é da área de engenharia lá da empresa, mas você tem alguém da parte da diretoria financeira que tem que saber para comprar máquina, equipamento, todo mundo que está envolvido ali diretamente no projeto são os stakeholders. Eu falei do Scrum Master, eu até chamei ele de maestro da banda, né? E nós temos o Product Owner, que é entre aspas, aqui, o dono do produto, é aquele cara da área de negócios, né? Vou deixar aqui. Beleza. O que mais? Tem aqui também alguns valores aqui também que nós temos, que é diretrizes, né? Pessoas sobre processos e ferramentas. O mais importante ali no time é o time. O mais importante no time são as pessoas. Trabalho funcional, entregas sobre documentação excessiva. Então eu não tenho que documentar, eu não tenho que fazer ata, eu não tenho que mandar um e-mail pedindo para alguém confirmar, eu tenho que mandar. Olha, essa tela, que cor que você quer a tela, tal.
Sim, você tem que documentar, você tem que mandar e-mail, você tem que, vez ou outra, ter uma ata, só que a gente usa isso aí de forma suficiente. Eu tenho que ter uma documentação suficiente. Meu objetivo é entregar o software. Meu objetivo é entregar o que a pessoa me pediu. Eu estou usando aqui, pessoal, muito exemplo de software, mas metodologia ágil, ela se encaixa em qualquer tipo de projeto, tá? Projeto de engenharia, por exemplo, você pode trabalhar com metodologia ágil. Colaboração contínua com o cliente, resposta a mudanças sobre seguir um plano. É preferível eu atender, por exemplo, o Jonathan chega lá e fala assim, olha, eu tinha te pedido, Thiago, isso ontem, mas teve uma mudança. Eu prefiro isso do que seguir o plano. Eu sempre vou ouvir, estamos abertos a mudanças. Talvez eu não consiga fazer de forma imediata, mas eu consigo fazer essa mudança numa sprint próxima. Então, assim, diferente de uma metodologia do modelo cascata, onde eu evito a todo custo mudança, na metodologia ágil, elas são bem-vindas. Então, a gente parte desse pressuposto que as pessoas podem mudar, podem atualizar as necessidades, ainda mais onde nós vivemos num mundo que produtos são lançados, produtos são criados, construídos muito rapidamente. Então, se eu for esperar 6 meses para lançar uma nova feature, uma nova melhoria no meu produto, eu vou ficar para trás. Então, eu prefiro entregar essa feature numa escala menor, uma entrega de valor pequena e melhorar daqui a 2 sprints, a 1 sprint. Tá? O que mais que nós temos? Transparência e comunicação. Vocês vão perceber que o próprio time se cobra das reuniões diárias que eu vou comentar. Inspeção e adaptação. Tudo está sendo inspecionado o tempo todo. E as adaptações são sempre bem-vindas. Então, olha só, alguns conceitos, então, são esses, né? Time, PO, eu tenho o Scrum Master, ou Scrum Master, que é o maestro, eu tenho os stakeholders, são as pessoas envolvidas, são pessoas que me vieram pedir para construir uma coisa, e eu tenho que construir essa coisa através de pessoas, através de um time, e fazer uma entrega de valor no final de um prazo. Tudo baseado em um contrato, em um acordo. E sempre com possibilidade de mudanças a qualquer momento. Estou sendo um pouco redundante e repetitivo para deixar claro para vocês que mudanças são bem-vindas, eu trabalho com um time, eu tenho entregas a serem feitas. Vitor, pode comentar. Você levantou a mão? Alô, som? Oi? Sim, tô te ouvindo, Vitor. Não, eu queria perguntar sobre como que é feita a questão de precificação, por exemplo, de um produto, se você tem alterações constantes no escopo do projeto. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um aplicativo de banco, mas toda hora tem uma mudança de escopo, uma mudança de funcionalidade. Como que geralmente você vai fazer essa questão de prazo de entrega do projeto final e precificação? Boa, excelente pergunta. Bom, o que acontece? O maior problema que a gente tem em entregar um projeto, Vitor, seja no modelo cascata ou seja na metodologia ágil, é a nossa capacidade de estimativa. Por mais que você tenha uma metodologia para estimar, eu estou falando estimativa de tempo, por exemplo, eu posso usar o histórico dos projetos anteriores semelhantes. Eu sei que para construir uma tela eu levo 20 horas. Eu sei que para construir um relatório eu levo 10 horas. Se você me pediu 2 telas e 2 relatórios, eu somo isso aqui e vou ter, 60 horas de entrega. E eu precifico em cima de horas a serem cobradas. Como que hoje os times atuam dentro de projetos grandes numa empresa, numa corporação maior? Através da metodologia Dual Track. Eu tenho um time que ele é responsável por 2 coisas. Por implementação e por sustentação. Ou seja, ele implementa novas features e funcionalidades e sustenta o que está em produção. Ele é responsável por manter rodando a engrenagem.
E é um contrato fixo, com valor X por um time de 5 pessoas, um time de 10 pessoas, de 15 pessoas para fazer aquilo ali. Projetos menores, por exemplo, o meu irmão está trabalhando num projeto de um sistema para uma funerária. Ele tá desenvolvendo um projeto, fechou o escopo com o cliente, fechou um valor fixo, a empresa dele é um time pequeno, 5 pessoas, fechou um valor fixo, e aí o cliente do projeto, eu preciso de uma funcionalidade tal, tal e tal. É feita uma nova estimativa, eu vou, teoricamente, gastar mais horas para entregar, e nesse caso, a indexação do que eu vou cobrar é em horas de entrega. Então, essa é a resposta maior, né? Uma resposta mais curta depende da forma do contrato. Eu posso contratar um time para fazer o dual track, para trabalhar com novas features e implementação, eu pago aquele valor fixo e eles estão ali para atender as demandas daquele produto, que acontece em empresas maiores, ou eu posso fazer uma cobrança por projeto. Precificação não é fácil, tá, Vitor? E estimativa não é fácil. Se você, por exemplo, conversa com um pedreiro e ele te dá uma estimativa para subir uma parede, um pedreiro erra, né, para construir aquela parede. Imagina um sistema que envolve mais do que... Não estou dizendo que é simples construir uma parede, porque não é. Eu não sei construir uma parede. Mas imagina um sistema que envolve mais do que cimento, areia, pedra brita, onde eu envolvo um monte de áreas, onde a gente está muito suscetível a interferências, tanto internas quanto externas. Então, assim, tem muita coisa trabalhando para atrapalhar o seu planejamento. O pessoal fala, né? O planejamento nunca dá certo em sua totalidade, mas é imprescindível você ter um plano. Então, mesmo você sabendo que não vai, às vezes, atingir, tá? O PMI que eu falei para vocês, que tem 10 áreas de gerenciamento de projetos, só para dar mais um exemplo sobre estimativa, que essa área eu sempre fui muito curioso. O PMI, ele tem 10 áreas que você tem que olhar para gerenciar o projeto. Não é metodologia ágil, é outro paradigma, né? Ele fala que você tem que ter gestão de qualidade, gestão de pessoas, gestão de custo, gestão de escopo, gestão de entrega e várias outras. Quando ele fala de estimativa, a regra da estimativa do PMI é o seguinte: você dá uma estimativa, ela pode estar errada 50% para menos e 100% para mais. Então, se eu dei uma estimativa de 100 horas, ela pode ser 50 ou pode ser 200. Só para você ver que isso já é previsto. Não é por que é assim? Porque essas metodologias, né, não é assim da cabeça de alguém que às vezes um dia acordou ali iluminado, nossa, eu vou pensar em fazer um projeto usando essa abordagem. Não, a gente sempre olha o que é chamado de boas práticas. Então, para construir a metodologia ágil, para construir o PMI, as boas práticas de trabalho em projetos foram observadas, estudadas, e assim, olha, isso costuma dar certo, isso costuma dar certo. E aí o pessoal chega nisso. Mas eu só quis te dar esse exemplo, que até no próprio PMI, a gente tem assim, um risco, né, de uma estimativa ser 50% menor ou 100% maior. Então, realmente não é fácil. Tanto é que quando a gente traz aqui para a metodologia ágil, é uma coisa bem bacana, porque nós não vamos fazer estimativa de tempo. Nós vamos fazer uma estimativa de... não é o tempo, vai ser de esforço, vai ser de dificuldade. Vou colocar aqui de dificuldade. Não, dificuldade não é uma palavra boa. Não é dificuldade, não é o tempo, é complexidade. Isso, essa é a palavra que eu estava procurando. Estimativa de complexidade do projeto. Então, olha que legal. Quando você está fazendo uma reunião de planejamento, que eu vou falar daqui a pouco, e eu pergunto assim, ô Vitor, você vai desenvolver essa tela, qual que é a estimativa que você tem para ela? Você vai falar assim,
20 horas? 10 horas? Não, não é assim. Você vai falar que é uma estimativa 3, 5, 8, 11, ou 13 ou 20. Nós temos aí alguns números, ou algumas equipes também trabalham com tamanho de camisa. Pequena, média, grande, extra grande. Isso aqui está vinculado, está ligado à quantidade de horas? Não. Está ligado à estimativa de complexidade. Porque quando eu tento estimar complexidade, eu não caio naquela questão de horas. Tipo assim, você me prometeu 10 horas, você está entregando em 20? Aí fala, calma, Thiago, eu prometi que a complexidade era extra grande, né? Um exemplo. E uma complexidade extra grande pode levar uma semana, como pode levar 3, porque eu tenho outras variáveis. Então, assim, cara, eu tentei, ficou uma resposta grande, né? Muito é a experiência ali que você vai conseguir pegar, tá? Eu já apanhei demais de estimativa de entrega. Eu já apanhei demais, sabe? Mas é mais ou menos por aí. Bom, então, alguns papéis aqui no time ágil, né? Dentro do time de desenvolvimento, eu tenho aqui Pessoal, e toda imagem que eu coloco sempre tem aqui a fonte, tá? Para vocês olharem. Eu sempre deixar a fonte. Eu tenho aqui dentro do desenvolvimento, eu posso ter um cara para fazer teste, outro para fazer gestão de entrega, para desenvolvimento, para design, para user experience, que é a experiência do usuário, né? O time são as pessoas que põem a mão na massa e entregam. Então, o time de desenvolvimento pode ter 8 membros. Lá pode ter desenvolvedor, lá pode ter psicólogo, não sei, depende do meu projeto, estou construindo uma interface. Eu preciso de um especialista em user experience. Dependendo do meu projeto, eu vou ter que ter um engenheiro, não sei. A gente, às vezes, tende a trazer muito para a área de software, né? E aí, ali dentro, eu vou ter, basicamente, 3 figuras. Eu tenho o Scrum Master, e como eu falei, ele é mais uma pessoa do time. Ele não é gerente, não é chefe de ninguém. Ele só tem um papel de condução. Ele tem o papel de maestro. Eu tenho o dono do produto e eu tenho o time. Quando a Adriana aqui, o Elton e o Jonathan estão construindo, aí ele vira aqui pro Vitor, que é o Scrum Master, e fala assim, ô Vitor, essa tela aqui, qual o campo que eu tenho que colocar? Porque eu não consigo pegar esse campo. O Vitor não sabe responder isso, mas quem sabe responder é o dono do produto. O dono do produto, ele tem que estar no dia a dia. Olha a diferença. Modelo cascata, o cara me pede alguma coisa, eu escrevo ali uma especificação e no final eu entrego para ele, né? Dentro da metodologia ágil, todo dia o dono do produto está na sala de reunião com o time, com o Jonathan, com a Adriana e com o Victor. Todo dia está na sala de reunião. Eu vou lá e pergunto, nós estamos com uma dúvida aqui, o que tem que fazer? O dono do produto, ele não entende de tecnologia. O dono do produto, ele não entende de banco de dados, de SQL, de UX. Mas ele sabe o que ele precisa, ele sabe a necessidade, ele sabe a dor dele. Eu tenho o Scrum Master, o dono do produto e o time. Então, os desenvolvedores, né, estão comprometidos em criar qualquer aspecto de um incremento a cada sprint. Um incremento de valor, uma melhoria, uma entrega que vai servir para alguma coisa. Eu tenho o Product Owner, que é o responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho. O pessoal foi chegando aqui, eu já falei isso, mas só lembrando. Produto não é necessariamente físico. Produto é o que foi produzido, produto é o que foi entregue. Vitor foi de propósito, porque o desenho é igualinho. Vou até olhar então aqui, o que a Juliana falou, Vitor. Olha só. Ê, Juliana, hein? Fazendo um bullying aqui no Vitor. Excelente, gostei. Bom, o Product Owner também é responsável pelo gerenciamento do backlog e tal. Beleza, nós vamos falar mais disso. Boa, Juliana. E eu tenho aqui o Scrum Master. Pode falar, Juliana. Se quiser falar, pode falar. Prof, o Vitor, ele é meu professor no off. Eu encho o saco dele até. Ah, que legal. É bom demais aí.
Muito Aparece bom. aí, Juliana, aparece aí. O pessoal quer te ver, Juliana. Tá, não, pessoal. Tô aqui numa situação triste. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. Mas é isso, pessoal. Então, o Vitor é professor também, bom demais, velho. Excelente. Eu só ajudo, eu não dou aula, não. Por Só enquanto, né, Vitor? Por ajudo. enquanto. É. Mas, professor, me tira uma dúvida aqui Aham. sobre o Scrum Master. Sim, Porque, por exemplo, eu trabalho, eu faço a gestão de mais duas pessoas aqui sim. na empresa que eu trabalho. Então, são duas pessoas que dependem de mim para resolver Uhum. qualquer pendência que tem. No caso, a gente trabalha com marketing para outras empresas. No caso, eu já entendo muito do nosso produto. Eu sou, digamos assim, especialista do produto. Eu sinto que, por exemplo, no dia a dia, eu só consigo organizar as tarefas das pessoas porque eu conheço muito do produto. Eu sei os passos daquilo ali, quanto tempo leva, quais orçamentos usar, entendo do cliente também. Então, eu sei o que pode, o que não pode ser usado com aquele determinado cliente. Como que, por exemplo, vamos pegar num âmbito maior, né, uma empresa que está desenvolvendo um software, uma automação, como que o Scrum Master consegue organizar essas questões das entregas se ele não tem conhecimento do desenvolvimento, não tem conhecimento do produto? O produto está lá com o PO. Uhum. Como que acontece isso? Porque eu sinto, pelo menos nos projetos que a gente abre aqui, que se eu não conheço do produto e eu não conheço do cliente, eu não consigo organizar ele como um todo, assim, não consigo organizar a equipe, as tarefas que dependem. Aí eu queria saber, tipo, como é que Beleza. faz isso, né? Excelente pergunta. Vitor, você faz papel de PO e você faz papel de Scrum Master. Um dos times que eu trabalhei por último numa empresa, eu prestei serviço numa empresa financeira, eu entrei como Scrum Master ali, como responsável pela gestão, mas eu ainda não tinha domínio do negócio, não tinha conhecimento ali do produto. Em quem eu me ancorava? PO. A minha dobradinha era sempre com o PO, com o cara do produto e o tech lead, que era o cara do nível técnico que me ajudava a mensurar e entender o contexto de cada um do time. Tá? Pelo que você me contou, o que você faz é um trabalho de PO, você já conhece o produto, você conhece ali os clientes, né, do seu produto, você conhece onde está inserido o seu mercado e o time que você trabalha, e você acaba fazendo isso. Então, geralmente a gente trabalha em dobradinha. Nada vai substituir a experiência. Um Scrum Master que entra e não tem conhecimento da área, ele talvez não vai conseguir ter a mesma eficiência com alguém que já tem ali alguns quilômetros de rodagem, tá? Então, assim, você tem toda a razão, é isso mesmo. Em geral, o time, por mais que a gente fala assim, olha, o meu time ele é multifuncional, ele é genérico, mas o primeiro projeto de um time, a gente costuma falar que o prazo para você rampar um time, que é fazer ele pegar velocidade de cruzeiro, pode demorar 3, 4 sprints, porque as pessoas ainda estão se conhecendo, estão entendendo como trabalham umas com as outras, certo? Mas o pouquinho da sua fala aí, eu entendi você mais como PO ali do que como Scrum Master, né? E outra coisa, um time de 3 pessoas, hoje, no meu trabalho, nós somos um time de 3 pessoas e rodamos Scrum com sprints de 3 semanas. Esse é um outro detalhe. Eu falo muito aqui de 3 semanas, que é, na minha opinião, o prazo ideal de uma sprint. Mas pode ser de uma semana, pode ser de 2, pode ser de 4. Eu gosto de trabalhar com 3 semanas, eu acho que é um prazo legal. Estou te dizendo isso que você pode trabalhar com Scrum numa equipe de 3 pessoas tranquilamente, cara. É uma experiência muito bacana, tá? Não sei se eu consegui te responder. Beleza, vamos lá. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre as pessoas, né? Nós tivemos aqui o bullying do Vitor, falamos aqui da Juliana, que está aqui também, a Adriana, que está aqui, né? O Elton, o William. Bom, e
quais são os eventos, né? O que acontece? Bom, primeiro eu tenho o conceito de sprint. Sprint é uma quantidade de tempo. Ah, pessoal, e legal que tudo isso que eu estou falando está aqui no Scrum Guide. A sprint planning, a daily Scrum, a sprint review, a retro, tá tudo aqui. O time, o Scrum Master, o Product Owner, tudo que cada um faz está aqui. São 16 páginas que dominam o Scrum, tá? Vou passar para vocês. Então, primeiro é a sprint. É aquela delimitação de tempo. Quanto tempo eu vou ter para fazer as entregas? Eu gosto de trabalhar com 3 semanas. Tem gente que trabalha com 2. Por exemplo, eu tenho aqui um calendário. Esse calendário eu que desenvolvi lá para o meu trabalho de 2025. Nós vamos começar, por questão de férias, nosso time é pequeno e tal, mas só para vocês entenderem. Nós vamos começar a primeira sprint aqui, ó, no dia 27 de janeiro. Ela vai durar essa primeira semana, que é essa aqui, vai durar a segunda semana, e ela encerra aqui na sexta-feira, dia 14. Começa a próxima sprint na segunda. Eu sempre começo aqui numa segunda-feira, termino numa sexta-feira. Tem sprint que vai ser menor. Por exemplo, essa sprint aqui, eu tenho 3 feriados de carnaval. Ela vai ter menos horas, menos dias úteis de trabalho, mas está aqui definido. E eu gosto muito de seguir um padrão, tá? Eu tenho aqui a minha sprint sempre de 3 semanas, começa na segunda, e a primeira coisa que eu faço na segunda-feira é a planning. O nome já diz, planejar. É sentar com os meus 2 colegas virtualmente aqui e falar, gente, o que nós vamos entregar nessas 3 semanas? E aí, pegando até o exemplo do Vitor, eu tenho que entender o que precisa ser feito ali dentro do instituto, o que tem que ser feito. Então, eu preciso de alguém de negócios, né? Pode ser a minha chefia superior, pode ser uma outra área, para entender a necessidade e chegar aquilo ali para mim, para eu poder entender o que eu vou entregar, tá? Então, o que eu tenho as sprints, eu tenho a planning, eu tenho a retro e a review, que são 2 outros eventos, que eu já vou falar deles, que a gente faz aqui, geralmente na sexta-feira, que termina as 3 semanas. Eu já gosto de começar o ano, esse mesmo calendário eu tenho para 2023, para 2024, eu gosto de começar o ano com tudo isso organizado, e sempre dando uma espécie de férias ali do Scrum em janeiro e em dezembro. Por exemplo, sexta-feira agora eu termino a sprint, nós vamos ter que fechar essa sprint, e só vamos voltar dia 27 de janeiro, nós vamos ficar em um período sem sprint, então é sem trabalhar? Não. Mas sem esse controle de 3 semanas com os ritos, tá? Porque o pessoal sai de férias. Legal. Voltando aqui. Eu tenho a sprint, eu tenho planejamento, que é quando a gente entra na sala, ou o que nós vamos fazer nas próximas 3 semanas. Anota tudo e eu vou mostrar para vocês a ferramenta que eu uso. Isso aqui, para mim, é a melhor coisa, que é a reunião diária. Quando você começa uma sprint, quando você começa, né, um desenvolvimento, uma equipe, se você ainda não conhece a equipe, às vezes você ainda não sabe o que tem que fazer, está começando, ainda não começou a surgir demanda, a dica que eu dou, todo dia faz a reunião. Nossa, mas todo dia eu tenho reunião? Sim, chama reunião diária ou Daily Scrum. É uma reunião de 15 minutos. Essa reunião, geralmente, eu faço hoje ela 15 para as 2 da tarde, mas eu prefiro fazer de manhã. Todo o time entra. Essa reunião, quando se trabalha presencial, as pessoas ficam em pé. A reunião é feita com todo mundo em pé, justamente para não levar tempo. Então, imagina assim, eu sou o Scrum Master, eu entro numa reunião, eu viro aqui para o Vitor, falo, Vitor, e aí? Aí o Vitor vai falar o seguinte, olha, ontem eu fiz isso, isso e isso, e hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Para isso que serve. Aí, legal, Vitor, você tem algum bloco, tem algum problema que você precisa de ajuda para resolver? Não, tá tudo certo. Aí eu venho aqui e pergunto para a Juliana. Juliana, é o seguinte, o que você me fala aí? A Juliana vai, ontem eu fiz isso, isso e isso, hoje a minha meta é fazer essas entregas aqui. Juliana, você tem algum bloco? Alguma coisa te impedindo? Eu tenho sim.
acontece? Eu estou aguardando uma resposta lá do setor, lá do Elton, mas o Elton não me responde. Eu já perguntei para o Elton, já perguntei para o William, que é o chefe do Elton, ninguém me responde. O que o Scrum Master faz? Deixa comigo, eu vou ligar lá e vou falar com eles. O Scrum Master tenta resolver essa situação. Então, a reunião diária, ela serve para todo mundo estar na sala e eu perguntar: o que você vai fazer hoje? O que você vai entregar? Tá? Depois que acaba as 3 semanas, a gente tem uma reunião chamada Sprint Review. O que eu faço no Review? Eu vou olhar se aquilo que eu planejei, eu consegui realizar, aí eu dou a palavra para cada um dos desenvolvedores. Ô, Jonathan, vai aí, abre o microfone, mostra aí o código que você desenvolveu, mostra o que você construiu, por favor, tal. Ele vai e apresenta nessa reunião de review. A Priscila faz a mesma coisa, o William faz a mesma coisa, e geralmente nessa reunião eu tenho pessoas de negócios, né? Porque aquele PO, ele acompanhou as 3 semanas, participando das reuniões, e ele vai olhar o que foi entregue antes de começar a próxima sprint, de mais 3 semanas. Então, esse evento é uma reunião, 1 hora mais ou menos, cada um fala o que fez, o que entregou, etc, etc. E, assim, o foco da review é em coisas que eu terminei, que eu consegui entregar. E eu tenho uma outra reunião, geralmente a gente faz junto, tá? Se você olhar aqui, ó, a minha reunião de retro e a minha reunião de review, ela é feita no último dia da sprint, por exemplo, aqui, né, dia 14, dia 7, e de uma única vez. A gente faz uma review, olha tudo, depois faz uma retro, tá? Para que serve a tal da retro? A tal da retro, ela serve para a gente olhar o que deu certo e o que não deu certo na nossa forma de trabalhar, o que pode ser melhorado. E é onde eu vou virar para a Priscila e falar: Priscila, eu acho que não ficou legal desse jeito, não, você poderia ter feito diferente. Ô, Juliana, ficou muito bacana o que você fez, tal, mas por que na próxima você não tenta desse jeito? Então, o time conversa ali entre si e tenta melhorar ali essas coisas. Tá? Então, isso são os eventos. Como é que eu controlo tudo isso, né, gente? Como é que eu controlo? Bom, eu comecei a falar para vocês que eu tenho aqui um guia, tá? Se eu estou com dúvida, para que serve uma planning? A planning inicia a sprint ao definir o trabalho a ser realizado. Esse plano resultante é criado pelo trabalho colaborativo. Para que serve uma retro? Aqui tem a daily. O propósito da retro é planejar maneiras de aumentar a qualidade e eficácia. Então, aqui eu tenho tudo isso daqui. Eu tenho um calendário para me basear. Quando eu vou fazer uma reunião de retro, eu utilizo essa ferramenta. Então, eu venho aqui, eu crio o que a gente chama de board. Retro da faculdade. Eu quero aqui 3 sessões. Isso, já era para ter trazido aqui. O que deu certo, o que pode melhorar e planos de ação. Então, a gente cria um board desse daqui. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Então, imagina o seguinte, né? Nós vamos para uma reunião de retro, onde depois que o nosso grupo aqui, né, trabalhou 3 semanas para valer. Aí eu faço, o que eu faço? Eu pego esse link e venho aqui e mando lá no chat do grupo, né? Falo assim, gente, olha aqui. Todo mundo entra aí no link. Até se vocês quiserem entrar, pessoal, pode todo mundo entrar, até para vocês brincar na ferramenta lá. E aí eu falo o seguinte, olha, eu vou dar 3 minutos e vocês vão escrever para mim o que deu certo. Eu coloco aqui, né? Aí eu venho aqui e escrevo. A entrega da feature X foi ótima. Eu venho aqui e escrevo outra coisa. Eu coloco aqui, ó. A Priscila mandou muito bem na apresentação do dia 15. Tudo que deu certo eu vou colocando aqui. O que pode melhorar? Por exemplo, atraso nas
Respostas do setor do William. Todo mundo escreve o que melhorou, o que deu certo, o que pode melhorar. Depois, eu peço para cada um falar. Se a pessoa quiser falar, se ela quiser se identificar, ela fala. E com base nessa reunião, a gente tem alguns planos de ação. O que eu posso fazer para melhorar? Para melhorar essa comunicação, eu vou falar direto com o chefe do William, porque falar com o William não está dando resultado. E escrevemos aqui alguns planos de ação. Isso é uma reunião de rétro. Daqui saem ideias para a gente trabalhar melhor nas próximas 3 semanas. E, gente, são reuniões rápidas. Você faz uma rétro em 40 minutos no máximo, meia hora, depende da quantidade de pessoas, né? Hoje, no time de 3 pessoas, nós fazemos a review e a retro em 30 minutos. E a nossa reunião diária, 10 minutos. E serve para manter todo o time sabendo o que está acontecendo, coeso e funcionando, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um software que a gente usa. E qual é o software que nós usamos para poder guardar o que tem que ser feito, as tarefas, né? O Gira é uma solução paga, só que para times de 10 pessoas ele é gratuito. Eu vou passar o link para vocês, sugiro vocês entrarem, brincarem um pouquinho. Nós vamos depois bolar em uma dessas semanas um curso para mexer com isso aqui, mas é muito fácil. Você vai fazer um cadastro, eu vou entrar aqui com o meu e-mail da faculdade IMES. Continuar. Aqui eu estou fazendo rapidamente só para vocês terem essa noção, né? Quero receber, criar a conta. Qual vai ser o nome do meu site? Vai ser Faculdade IMES. O nome do meu board, faculdadeimes.atlassian.net. Eu faço desenvolvimento de software. Isso. Como a sua equipe planeja usar o Gira? Para executar sprints, para priorizar o trabalho e para gerenciar tarefas. Continuar. Preparando a área de trabalho. Até 10 pessoas é gratuito. Acima de 10 você tem que contratar, pagar. Esse aqui é o software mais usado no mundo. Hoje, no time que eu trabalho, e nos times que eu trabalhei, sei lá, nos últimos 3, 4 anos, a gente só usou o Gira. Vou só mostrar para vocês aqui. Tudo pronto. Vamos ver se ele vai abrir. Pode falar. Quem levantou a mão aí? Jonathan. Professor, nesse caso, a pessoa faz todo o planejamento, né, com a equipe e, de repente, fica uma atividade que não conseguiu ser realizada. Isso, o plano de ação é feito pela equipe. Cria-se novamente uma nova tarefa. O programa em si, ele ajuda a colocar essa tarefa em dias. Boa pergunta. Se eu não conseguir fechar uma tarefa dentro da sprint, a gente usa o termo transbordar. Eu encerro a sprint que teve uma tarefa que, por algum motivo, eu não consegui concluir. Dificuldade técnica, falta de interação com outro time. Eu transbordo para a sprint seguinte. Então, terminei essa sprint, transbordo para a seguinte, e lá na minha reta nós vamos entender o que deu errado. O que eu não consegui entregar, o que atrapalhou, o que foi impeditivo, o que foi bloco, para isso não acontecer. Então, você não tem a obrigação de rodar 100% perfeito, isso nunca vai acontecer. Mas você tem aquela obrigação de tentar aperfeiçoar. Perfeito não vai ser, mas aperfeiçoar você pode a cada nova interação. Tá? Então, isso pode acontecer. Quem mais levantou a mão aí quer falar? Bom, se quisesse... tá, baixou. Então, por exemplo, isso aqui é um backlog, tá? Eu vou imaginar que... O que é o backlog? O Vitor falou aí da empresa que ele conhece, o produto que ele conhece e tal. Então, com certeza, ele sabe um monte de coisa que tem que melhorar. Só que ainda não sabe isso numa linha do tempo quando vai ser feito. Mas eu sei que eu tenho coisa para melhorar. Por exemplo, criar. O que precisa ser feito? Melhorar o relatório de vendas. Isso tem que ser feito, melhorar. O que mais precisa ser feito? Construir uma nova tela de cadastro de fornecedores. Melhoria na tela X. Autenticação de 2 etapas.
tudo que o meu produto precisa. Vamos supor que aqui vai ter 100 coisas. Imagina que é um buraco negro. Eu acho que isso tem que ser feito. Joga lá, joga lá. É o backlog do produto. O backlog é o repositório de tudo que tem que ser feito um dia. Um dia isso tem que ser feito. Depois que eu tenho ali aquele monte de coisa, eu junto o meu time aqui e falo, galera, vamos começar a nossa sprint? Vamos. Eu vou iniciar uma sprint. Eu até já estava colocando direto no quadro da sprint 1, tá? Que a gente coloca que é no quadro do backlog. Eu que coloquei errado. Eu posso trazer tudo para cá. Ó. Vamos ver se ele vai. Isso, eu posso fazer tudo para cá. Isso, agora melhor. Então, vamos supor, eu tenho aqui 200 coisas, 100 coisas que eu tenho que fazer no meu time, que eu tenho que melhorar. Para a próxima sprint, eu acho que eu consigo fazer 10. Aí eu coloco aqui 1, 2, 3, vou colocando tudo que eu tenho que fazer aqui. Tá. Aí, eu estou planejando a minha sprint, aquela reunião de planejamento. Eu venho aqui e falo assim, olha, quem vai fazer isso aqui é o Thiago, quem vai fazer essa tarefa aqui vai ser o Jonathan, por exemplo. Mando começar a sprint. Essa sprint 1 vai chamar duração de 2 semanas. Começa hoje, termina aqui, início. Pronto. É só isso. Eu tenho agora um lugar onde eu tenho tarefas que não estão iniciadas, tarefas em progresso, tarefas concluídas. Aí, segunda-feira, cheguei, vamos começar a sprint, então vamos. Vou pegar, eu vou trabalhar nisso aqui hoje. Já está no meu nome, eu vou arrastar para cá e jogo aqui em progresso. E vou trabalhar na sprint. Tendo esse quadro, com todo o time tendo acesso, eu posso olhar o que o William está fazendo e se eu tiver sem task aqui, sem tarefa, eu posso falar com o William, posso ajudá-lo, posso vir aqui pegar uma tarefa. Ah, terminei isso aqui, deu tudo certo. Eu jogo para concluído. Eu jogo ela aqui para concluir. Nossa, mas é só isso tão simples? Calma, ele é muito simples de você fazer. Mas eu posso entrar aqui, porque aqui eu tenho só um título genérico, né? Construir um cadastro. O que tem que ser feito aqui? Melhorar a tela X, adicionando novos campos. Requisitos. Blá, 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 blá. Aí você pega um print de uma tela qualquer. Deixa eu pegar um print dessa tela mesmo. Se eu consigo colar aqui. Vai ficar desse jeito. Pronto, olha, tem todo o detalhamento aqui dessa atividade. Posso colocar um comentário aqui embaixo, se eu quiser também, tá? Acho que ele não salvou. Eu tenho todo esse detalhamento aqui. Eu posso adicionar aqui uma marcação. Por exemplo, se eu tiver com um bloco, né? Não consigo contato do setor. Então, se o setor não me responde, eu não consigo concluir. Qualquer pessoa que entrar no nosso quadro que vocês estão vendo aí, ele vai ver que tem uma tarefa que está travada. Eu vou vir aqui olhar o nome do sujeito. Quem está cuidando aqui? Thiago. Thiago, o que aconteceu que sua tarefa está bloqueada? Né? Então, isso é uma forma de você gerenciar. Tá? Gente, eu estou fazendo muito rapidamente aqui. Nós vamos ter uma disciplina chamada gerenciamento de projetos, que é onde nós vamos ter uma atividade prática, onde vocês vão conduzir uma sprint, vocês vão ter atividades, nós fazemos uma dinâmica de construção de uma cidade, tá? Isso é lá mais para frente um pouquinho, próximo período. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Todos esses links eu vou passar, porque eu quero que vocês tentem acessar, tá? Dar uma olhada e conhecer a ferramenta. Bom, os artefatos é o backlog, que é tudo, aquelas 200 coisas que eu falei que um dia eu vou fazer no meu produto. Eu tenho o backlog da sprint. São todas aquelas 5 ou 10 ou 15 tarefas que eu vou fazer nas próximas 3 semanas. Tá? Então, basicamente o que a gente faz aqui, né, usando a metodologia ágil, é tentar trabalhar de forma mais, o time mais junto, mais coeso, um nível de comunicação muito alto, reuniões diárias para poder fazer as coisas acontecerem, tá?
É uma metodologia que é perfeita? Não. Eu já trabalhei com modelo cascata por muitos anos na Telecom. E hoje eu trabalho com Scrum. Nos últimos anos eu trabalho com metodologia ágil. E, para mim, sim, é sensacional o salto que é de capacidade de entrega, capacidade de interação. Muitas vezes você terminava de fazer um desenvolvimento, você ia entregar lá no final, lá no modelo cascata, rezando para que tudo que o cara pediu foi entregue. Quando eu aumento o nível de interação, quando eu entendo que todo dia, na minha reunião diária, né, que é essa daily, que nós falamos aqui, reunião diária, o meu PO, ele vai estar participando dessa daily, que o cara de negócio vai estar participando, se ele vê alguma coisa errada sendo construída, ele vai precisar levantar o sinal vermelho daqui 6 meses, ele levanta isso hoje, agora, tá? Então é isso, né? Essa que é a metodologia ágil, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu fiz aqui algumas anotações, tá? Todas as ferramentas estão aqui, modelo do calendário, até o link para vocês gerarem até um certificado para esse papo aqui de hoje, e também tudo que nós anotamos na aula da semana passada está aqui também, vou passar junto com isso daqui. O que eu gostaria que vocês fizessem, né? Sugiro que vocês fizessem. Dá uma lida nesse guia, é um guia de 16 páginas, tá? Dá uma lida nesse guia. Na semana de TI que nós tivemos no primeiro semestre, teve uma palestra sobre Scrum, só que eu acho que ela não foi tão, assim, prática, né? Hoje que eu quis jogar as ferramentas, mostrar. Sei que é a primeira vez que vocês estão, às vezes, ouvindo esses conceitos, mas você indo trabalhar no mercado, seja como programador ou como qualquer outra função dentro de um time, você vai lidar com o Scrum, você vai lidar com gestão de projetos, com entregas, tá? Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida, estudassem isso daqui. Oi, Adriana, pode perguntar. Você levantou a mão? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu peço desculpa que em outro momento eu apertei eu levantei a mão e não era, porque eu não estava vendo que eu tinha levantado a mão. Peço desculpas. Tranquilo, Adriana. Eu tenho uma amiga que trabalha com Gira aqui. E eu gostaria de saber, professor, por que o Gira, ele é tão amado por umas pessoas e ele é tão odiado? Qual é a parte que os programadores, faz com que os programadores detestem trabalhar com ele também? Porque eu já ouvi esses dois, já vi na internet e já ouvi esses dois lados, que tem gente que é uma coisa que ou a pessoa ama ou ela odeia. Legal, Adriana. Adriana, eu vejo que isso aí muito é igual assim... Quem gosta de Gira? Tipo essa pessoa que gosta mais do Mac ou gosta do Windows, né? Eu entendo, tem muito programador que eu já vi, programadores mais antigos, assim, que eles não têm muito essa pegada de desenvolvimento ágil, que é aquele modelo de programador que não quer nem interagir. Então, o cara já tem muita experiência, já está trimbado, ele já cria resistência de ter que mexer nas suas tarefas aqui. O Gira, um tempo atrás, uns anos atrás, ele tinha menos usabilidade, menos facilidade de uso e facilidade de aprendizado. Hoje ele evoluiu, vocês viram que eu fiz um cadastro, criei um quadro sprint em questão de... lógico, eu também conheço a ferramenta, mas assim, está muito mais simples de trabalhar. E ao mesmo tempo ele é poderoso, eu posso colocar um monte de novas funções aqui. Tem softwares alternativos? Tem. Antes de trabalhar com Gira, eu trabalhava com o Task Planner, ou Planner da Microsoft. Ele era muito mais simples, só que faltavam algumas coisas. Aqui no Gira, eu posso criar, inclusive, automatizações. Eu posso criar uma série de automatizações, uma série de visualizações, tá? Então, assim, tentando te responder, porque tem muita gente que odeia, tem gente que gosta, né? Eu acho que muito é isso, né? Alguns anos atrás era diferente, postura e gosto pessoal mesmo, né? Com todos os softwares. Antes eu não gostava do Gira. Eu passei a gostar do Gira quando eu tive que utilizá-lo numa empresa que eu prestei serviço, né? Oi, Victor, pode falar. Professor, uma pergunta aqui. Eu uso o ClickUp, que é a terceira linha das ferramentas de gestão.
Uma coisa que eu reparei trabalhando com equipes maiores já também, agora com essa equipe mais reduzida. Por exemplo, você está trabalhando com um time, igual você falou que também tem uma equipe muito enxuta, muito Sim. fechada. Como que você faz o acompanhamento desse desenvolvimento para garantir que a pessoa está realmente trabalhando ali? Por exemplo, se está um acontecimento, teve aqui na empresa, um dos funcionários, há um mês atrás, a gente tem revisões, a gente faz o Scrum na intuição. A gente faz Legal. mensal, semanal e a cada 2, 3 dias as reuniões. Numa das reuniões que eu tenho com o meu chefe, a gente faz esse acompanhamento das contas, a gente viu que tinha um colaborador que tinha 2 semanas e meia que ele não mexia numa conta que deveria ter atividades ali a cada 2 dias, por exemplo. Como que vocês fazem, como é que você faz esse acompanhamento do time para realmente ver, o cara falou que fez uma funcionalidade X, como que eu valido isso? Tenho certeza que aquela pessoa está fazendo aquilo ali ou ela só está me enrolando? Está falando, por exemplo, tem que trocar a cor de um botão, o cara está colocando ali que ele vai... É uma dificuldade XG ali, sabe? Porque, por exemplo, para quem é o Scrum Master, como ele não tem essa questão, né, de... Vamos pegar aí um cara que está começando agora. Como que ele, por exemplo, pode... se safar um pouco disso. Pelo menos os relatos que eu tenho das empresas que eu atendo e de alguns outros profissionais, é realmente que a metodologia ágil, às vezes, ela é lenta, né? Você tem ali pessoas que vão incrementando tempo em tarefas para realmente ter tempo sobrando. Como é que você faz essa gestão de pessoas, né? Eu acho que é o mais complicado. Eu falo que dentro do gerenciamento de projetos, daquelas 10 áreas que eu comentei com você, tem 2 áreas que eu sempre me ancorei para fazer funcionar os projetos que eu trabalhei, que é o gerenciamento de comunicação, que tem que ser efetivo, e o gerenciamento de pessoas, tá? Um dos termos, um dos conceitos de administração que eu mais gosto é administrar e atingir resultado através de pessoas. O próprio Scrum fala isso, né? Menos tecnologia e processo e mais pessoas. Eu gosto de conhecer as pessoas. Todos os times que eu já geri, eu trabalhava com reuniões one-on-one, quinzenais, sempre com um time. Como que o Scrum tenta prevenir? Primeiro, a autocobrança, é a reunião diária. A reunião diária, eu vou escutar a voz da Juliana, do Ida, do Jonathan, o que ele fez ontem, o que ele vai fazer hoje. Na reunião de amanhã, ele vai falar o que você tinha programado de fazer, você não fez, você não entregou. Toda reunião diária eu escuto todo mundo. Quando eu falo assim, o Scrum Master num time de Scrum, você escuta todos. Tem um dia, ok, que às vezes a pessoa não consegue produzir mesmo, ok, no outro dia tem que ter alguma coisa acontecendo. Outra coisa, se era para trocar a cor do botão e você já trocou, legal. Tá pronto para a gente passar para a fase de testes? Porque eu vou ter uma QA, que é um profissional de Quality Assurance, que é um profissional de teste, que vai testar o que você fez antes de eu mandar para a produção. Aí quando ele fala assim, né? Já está praticamente pronto, falta só mais uma coisinha, e nunca termina essa coisinha. Acho que é muito experiência, tá? O próprio feeling, a própria subjetividade, você já vai se acostumando com o perfil e a velocidade das pessoas, e tá tudo bem uma pessoa entregar muito mais rápido que a outra, normal. Isso aí, nem todo mundo entrega numa velocidade, né? É super. Cada um tem sua velocidade, seu estilo, tem uma maior aptidão para uma área ou não, mas eu acho que a sua percepção, a sua subjetividade, o seu feeling, o seu entendimento ali do grupo e o trabalho do time, você vai começando a conhecer e você vai derrubando ali quem é fake, entendeu? O próprio processo em si já ajuda a expurgar aquela pessoa. Eu já trabalhei em times que nós tínhamos uma pessoa que precisou de um acompanhamento especial ali para poder entrar no ritmo, né? E muitas vezes a pessoa que é júnior, ela sempre tem a supervisão de um sênior ou de um pleno. Não é que ele vai ficar o tempo todo olhando, mas muitas vezes o júnior vai fazer uma entrega, o pleno entra, pede para ele compartilhar a tela e vamos fazendo juntos. Então, você percebe quando a pessoa, às vezes,
não está entregando porque ainda não está pronta, como está entregando porque está tocando flauta, né? Então, assim, você vai começando a ter essa percepção. Receita não tem. Eu acho que um pouco aí vai com a experiência mesmo, né? Não sei se eu consegui te responder. Quem que levantou a mão pode falar. Não estou vendo o nome aqui. É o Opa, é o Alex. Alex. Fala, Alex. Cara, uma coisa que eu gosto muito no Gira são as suas integrações. Dá para você integrar ele com Bitbucket, com GitHub, CI/CD. E até entrando aí um pouco no assunto que o Vitor puxou, é que uma boa prática, quando se usa o Gira, é nomear as branches de trabalho que você está usando como o código da taskzinha ali, no caso Scrum 2, né, que foi a concluída. Então, aí, quem tem um domínio maior de desenvolvimento, até pode acompanhar o trabalho do colega aí, acessando uma branch, sabendo onde ele está, né? De repente, o cara não está fazendo nada, aí o cara, pô, é que eu não dei push ainda. Pô, então dá um push aí. Ótimo. Então, dá para ter esse acompanhamento mais próximo com essas integrações aí. É o que eu acho um ponto forte do Gira. Ou seja, lá na minha branch nova do GitHub que eu fiz para fazer uma alteração, eu coloco o nome dela de Scrum-2. Exato. Legal, cara. E com as integrações, Uhum. o próprio Gira já tem um botãozinho que você clica e vai direto para a branch lá, seja do Bitbucket ou do GitHub, basta colocar a integração. Que legal, gostei, bacana. E você tem integração também com chat, como é que chama lá? O chat que a turma usa muito hoje, cara. Eu trabalho com o Google Chat. O Meet, né? O Google Meet, você pode integrar com tudo também, né, cara? Legal. Essa aí, eu gostei, essa integração de criação direta, bacana. Beleza. Pessoal, esse é um assunto que eu gosto demais, essa parte de gestão, de agilidade, só que eu tenho uma outra aula daqui a pouquinho. Nós vamos ter que estar parando por aqui, nós vamos ter outros momentos, seja nessa disciplina ou em outras, para a gente continuar. Mas eu gosto demais, esse aqui é um assunto que a gente vai pegando a experiência da turma, o Alex, o Vitor trouxe, a Juliana fez bullying hoje na aula também, tá valendo. Obrigado a contribuição de todo mundo aí, da Adriana. E nós vamos ter mais vezes para a gente ter esse papo, tá? Nós vamos falar muito mais disso daí. Pessoal, muito obrigado. Preciso ir, daqui a pouquinho eu tenho aula. Vou mandar tudo para vocês, tá bom? Valeu, Obrigado, gente. professor. Valeu, Boa galera. noite. Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, tchau.